pessoal, tudo certo? Francisco Lavoura aqui do canal Tio Pratinho. Hoje vamos conversar aqui sobre uma ação muito interessante para a gente ter na carteira de previdenciária, né? Aquela carteira com visão de aposentadoria, você que gosta de receber dividendos, quer uma carteira do setor mais perene, setor mais seguro, com menos oscilações, né? Com menos emoções, digamos assim. A Porto Seguro é uma dessas excelentes ações, tá? Ela está no mesmo setor que a BB Seguridade, no mesmo setor que a Caixa Seguridade, e nos últimos anos os holofotes estão voltados para a Caixa Seguridade e BB Seguridade. Nem de longe eu estou dizendo aqui que são ações ruins. BB Seguridade e Caixa Seguridade dispensam comentário, todos nós sabemos disso. Mas essa daqui, neste momento, se encontra bem mais descontada, tá? Está num melhor posicionamento aqui. Tem um caixa muito mais interessante, muito mais aquecido, digamos assim. Tem um caixa robusto aqui também e pode vir a distribuir aí bons dividendos. A gente percebe que o dividendo dela, comparado às outras duas que eu citei, Caixa Seguridade e BB Seguridade, já de cara você vê que é menor. Aqui está em 5,8, né, o dividendo dela. Entregou aí R$ 1,80 nos últimos 12 meses. Mas é uma ação que está descontada, tem excelentes números e pode sim ser uma boa sugestão para esse momento em que BB Seguridade e Caixa Seguridade, ao meu ver, estão um pouquinho esticadas já, tá certo? Porto Seguro está sendo cotado aí a R$ 31, né? As ações estão cotadas a R$ 31, já teve aí uma oportunidade bem bacana ali na casa dos 21, nas últimas 52 semanas, ó, 21 e R$ 31. Então ela está praticamente aqui na máxima dela, uma valorização aí de 42% nos últimos 12 meses. A liquidez média diária dela é excelente aqui, você pode perceber, ó, 66 milhões de liquidez diária, é uma liquidez excelente. Empresa com um ótimo P sobre o VP, 1,7 para o setor é excelente. A gente vai comparar com Caixa e BB Seguridade, você vai ver que ela leva melhor aqui, tanto no P sobre o VP como no PL, PL abaixo de 10 também. Neste setor aqui é um PL muito interessante, 5,8 é o dividendo, a gente já viu isso, das três é que tem o menor dividendo, mas tem um caixa aí de 11 bilhões, tá? 11 bilhões. A Caixa Seguridade tem menos de 2 bilhões e o Banco do Brasil 3 para 4 bilhões. Então ela dá um banho aqui em dinheiro em caixa, né? Se resolver distribuir aí um pouquinho desse dinheiro aí para a gente, cedo ou tarde vai ter que distribuir para nós acionistas. Isso vai fazer com que a gente receba aí um bom trocado aí em dividendo. O EV/EBITDA está na casa dos 3 aqui, 3,25 e EBIT 3,8. Ela tem uma margem líquida também bem interessante, 6,9. Tem aqui um ROI acima de 18% e apresentou um crescimento na receita e no lucro nos últimos 5 anos, respectivamente de 10% e 14%. Uma coisa muito interessante aqui nessa ação da Porto Seguro, que me faz querer ter essa ação aqui na minha carteira, é a quantidade de papéis que ela tem, ó, 646 milhões. O Banco do Brasil tem, se eu não me engano, 3 bilhões de ações. Caixa Seguridade tem 3 bilhões e Banco do Brasil 2 bilhões, agora não recordo, mas são na casa dos bilhões. Essa daqui 646 milhões. E olha aqui a dívida líquida dela. Negativo significa que ela não tem dívida, ela tem um caixa. Olha o caixa, que bonitinho, ó. 11 bilhões e 900. Muita grana em caixa. Cedo ou tarde ela vai ter que fazer alguma coisa com esse caixa aqui e distribuir aí para os seus acionistas parte dele, certamente, né? E se ela resolve distribuir aí 2 bilhões desse daqui, a gente recebe quase 3 reais por ação, tá certo? O que já seria aí um dividendo de mais de 10%, próximo dos 10%, na verdade. Ela tem tag along 100%, naturalmente, um free float aqui de 28% e tem um valor de firma aí de 8 bilhões. Se a gente observar a entrega dela aqui, a rentabilidade, né? Já descontada a inflação, rentabilidade real, todos os períodos que você observar aqui, ó, ela entrega rentabilidade positiva. Um mês 5%, 3 meses 20%, um ano
39%, 2 anos 56%, 10 anos 83%. Então ela traz uma rentabilidade real positiva aqui em todos esses períodos, tanto faz ser curto, médio ou longo prazo, ela tem entregado aí positivamente seus acionistas. E o preço justo dela, segundo a métrica do Benjamin Graham, está em R$41, tá? R$41, está custando 31 nesse momento, um desconto aí de 33%. Ação excelente, tá? É difícil encontrar uma ação boa como a Porto Seguro com esse desconto, tá? Não é que a gente não tem as boas ações, lógico que a gente tem ótimas ações. Eu citei, por exemplo, no mesmo setor, a Caixa e BB Seguridade, são excelentes ações, mas com desconto desse aqui é bem difícil. E aí quando a gente faz uma comparação aqui nas três ações aqui, ó, estou comparando aqui tanto Porto Seguro quanto BB Seguridade quanto Caixa Seguridade, a gente percebe aqui pelo gráfico e pelos números, né, aqui embaixo, eu estou fazendo uma comparação nos últimos 10 anos, que a Caixa Seguridade é mais recente, né? A gente vê que a Caixa Seguridade vem aqui de 2021 para cá, naturalmente, por ser uma ação que começou aí pequenininha, já está crescendo bastante, ela começou aqui na casa dos R$7 e pouquinho, hoje está 16, mais que dobrou nesse período aí de pouco mais de 3 anos, né? Mais que dobrou aí o valor investido de quem entrou lá no início na Caixa Seguridade. Agora, quando a gente olha esse longo aqui, esses 10 anos aqui, por exemplo, comparando BB Seguridade e Porto Seguro, a gente percebe que Porto Seguro leva melhor sem dúvida nenhuma, né? Mostrou um desempenho muito melhor, 214%, enquanto BB Seguridade 138%. Caixa Seguridade está aqui 103%, mas como eu já disse, Caixa Seguridade vem de 2021 para cá. Então a gente não pode olhar para os últimos 10 anos aqui, incluindo a Caixa Seguridade, apenas BB Seguridade e Porto Seguro, e aí Porto Seguro leva melhor. Imagina que você tivesse investido lá atrás R$1.000 em cada uma delas, você observa que o BB Seguridade perde para o CDI, por exemplo, ó, BB Seguridade aqui, ó, perde para o CDI, 2.416 do CDI, 2.386 para o BB Seguridade. Aí você fala, não, mas aí tem também a questão dos dividendos, etc. Claro, não estou falando que o BB Seguridade é um investimento ruim, jamais, tá? E a Porto Seguro, você teria aqui um pouco mais de R$3.000 se tivesse investido nela lá no início. Quando a gente observa também em período de 10 anos a evolução do lucro, a gente vai perceber que a Porto Seguro se destaca aqui entre as outras duas que a gente está fazendo aqui a nossa comparação. E aqui fazendo um filtro aqui, comparação de indicadores com as três que a gente citou, BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro, você vê que ele leva melhor neste momento, que é um recorte de momento, né? Como a gente viu a evolução nos últimos 10 anos, vamos ver também um recorte nesse momento. Quero investir, você toma a sua decisão. Claro que eu não trago recomendação aqui de investimento, mas você decide investir em uma ação do setor de seguro, né? E vai optar, por exemplo, entre essas três maiores aqui. Tem outras também, tá? Para você analisar aí, mas supondo aí que você vá tomar uma decisão entre as três. É importante você ver os indicadores das três aqui, além dos dados que eu já mostrei, né? Aí você tem PL, Porto Seguro leva melhor, tá com PL aqui, ó, 7 vezes, enquanto as demais aqui, ó, 8 para BB Seguridade, 8.2 e 13 para a Caixa está bem esticada, né? P sobre BP, 5.6 BB Seguridade, 3.5 para a Caixa e 1.61 para Porto Seguro, certo? Você tem Porto Seguro com melhor EV/EBITDA também, enquanto está 7.11 aqui para as outras duas, ela está em 2.63. Você pega aqui o dividendo, Banco do Brasil e Caixa ganham, a gente já falou desde o início, tá? Quem tem o melhor dividendo nesse momento é o Banco do Brasil, e aí se você está pensando em dividendo para agora, Banco do Brasil, BB Seguridade, não falo Banco do Brasil, mas BB Seguridade está pagando melhor, enquanto Caixa aí 6.6 nos últimos 12 meses, e em último lugar aqui é Porto Seguro, então ela perde no quesito dividendo atual.
Quando você olha para as margens aqui, ó, margem líquida, margem EBITDA, EBIT, bruta, líquida, todas elas, a melhor estar com Porto Seguro, tem melhor margem. No quesito ROI, ROIC, BB Seguridade leva vantagem, tá certo? Você vê que o ROI do BB Seguridade é monstro, né? 67%, Caixa 26% e Porto Seguro, né, 20%. Aqui no crescimento de receita e de lucro, quem leva melhor também é a Porto Seguro, 13% nos dois pontos aqui. Por exemplo, o crescimento do lucro do BB Seguridade 4% e da Caixa 8%. Então, os números são favoráveis aqui na maior parte deles, exceto no ROI e na entrega de dividendo no momento para o Banco do Brasil, certinho? Mas me conta aí, qual dessas três você tem na carteira e qual você acredita que nesse momento está no melhor ponto aí de entrada, ou se as três estão caras no seu ver aí. Deixe seu comentário, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço, bom investimento e até um próximo. Tchau, tchau.